Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é domingo, dia 20 de novembro, e o tema do estudo de hoje é o rico e Lázaro. O texto bíblico, que é a base do estudo de hoje, está em Lucas, no capítulo 16, do verso 19 a 31. Mas, como esse é um texto um pouquinho mais longo, nós vamos nos concentrar nos versos 22, 23 e 24. Aqui nesses versos, a Bíblia diz o seguinte: Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Alguns estudiosos sugerem que esta parábola do rico e Lázaro, que está em Lucas capítulo 16, do verso 19 a 31, deva ser interpretado de forma literal, isto é, como uma descrição do estado dos mortos. Porém, essa visão levaria a várias conclusões antibíblicas e iria contradizer muitas das passagens que já examinamos. Primeiro, teríamos que admitir que o céu e o inferno estão próximos o suficiente para permitir uma conversa entre os habitantes de ambos os lugares, como está em Lucas 16, do verso 23 a 31. Teríamos também de supor que, na vida após a morte, segundo toda essa teoria, enquanto o corpo jaz na sepultura, permanece uma forma consciente de alma espiritual, com olhos, dedo, língua e que até sente sede, conforme aparece na parábola do rico e do Lázaro em Lucas, capítulo 16, versos 23 e 24. Se essa passagem fosse uma descrição do estado humano na morte, o céu não seria um lugar de felicidade, visto que os salvos poderiam acompanhar os sofrimentos intermináveis de seus queridos e até mesmo dialogar com eles, conforme aparece em Lucas capítulo 16, do verso 23 ao 31. Aí eu faço uma pergunta aqui para reflexão. Uma mãe poderia ser feliz no céu ao contemplar as agonias intermináveis de seu filho amado, estando ele no inferno? Pense. Em um contexto assim, seria impossível o cumprimento da promessa de que no céu não haverá mais tristeza, nem choro e nem dor, como Apocalipse capítulo 21, verso 4, promete. Não tem como interpretar essa parábola do rico e Lázaro de forma literal. A Bíblia apresenta um outro sentido para entendermos essa parábola. Devido a essas incoerências que eu citei aqui como exemplo, muitos estudiosos bíblicos modernos consideram essa história do rico e Lázaro como uma parábola da qual nem todos os detalhes podem ser interpretados literalmente. O teólogo George Led escreveu que essa história tenha sido uma parábola que fez uso do pensamento judaico corrente e não teve intenção de ensinar nada sobre o estado dos mortos. E esse comentário aparece em sua obra O Novo Dicionário Bíblico, na página 388. O relato da parábola ensina que, primeiro, status e reconhecimento social no presente não são critérios para a recompensa futura, e segundo, o destino eterno de cada um é decidido nessa vida que vivemos e não pode ser revertido na vida após a morte, conforme Lucas, capítulo 16, versículos 25 e 26. Por isso, interpretar a parábola do rico e Lázaro de forma literal traz muitos problemas, principalmente quando nós colocamos essa passagem dessa parábola com outros textos que dizem claramente que não existe vida imediatamente após a morte. Repetindo, esse texto, na verdade, tem outra intenção. Primeira, é mostrar que status e reconhecimento social no presente não são critérios para a recompensa futura, e segundo, o destino eterno de cada um é decidido nessa vida que vivemos e não pode ser revertido na vida após a morte. Porque vida após a morte só vai acontecer
quando Jesus Cristo voltar. Só que aí já é para dar a recompensa, de acordo com as decisões que você e eu tomamos hoje, agora. Tá bom? E ao concluir, deixo com você o texto da leitura bíblica de hoje, que está em Romanos, do capítulo 14 ao capítulo 16. Um grande abraço. Que Deus te abençoe muito. Que o Espírito Santo coloque no seu coração o desejo constante de estudar a palavra de Deus. E com a permissão do Senhor, nos encontraremos em nosso próximo estudo. Até lá!